pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu quero te ensinar a ser uma pessoa mais decidida. Se a indecisão é uma pedrinha no seu sapato que vive te estressando e gerando prejuízos, hoje você vai aprender 3 dicas para se tornar uma pessoa mais decidida e deixar de lado a indecisão. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu preciso te lembrar que é muito importante que você se inscreva aqui no canal para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse, e não se esqueça também de, no final do vídeo, deixar aqui o seu like, porque isso me ajuda a entender que o conteúdo está sendo útil para você e que você gostaria de ver mais coisas nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai entender por que a indecisão está muito relacionada com a ansiedade. Para início de conversa, a pessoa ansiosa é geralmente aquela pessoa que busca garantias, né? Aquela pessoa que quer ter o controle de tudo, aquela pessoa que muitas vezes tem uma certa intolerância a incertezas. Então, digamos que coisas incertas são um grande gatilho para pessoas ansiosas. A pessoa ansiosa, ela não consegue lidar muito bem com algo que não está fixado, com algo que não está firmado, com algo que não está certo, porque essa imprevisibilidade gera para ela uma sensação de perigo, uma sensação de alerta, como se as coisas fossem sair de controle a qualquer momento. E é por isso que muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de tomar decisões, seja para decidir o que ela vai comer, seja para decidir o que ela vai vestir, seja para decidir o que ela vai comprar, o que ela vai fazer daqui a 10 anos da vida dela. Ela simplesmente paralisa na hora que ela precisa tomar decisão. E isso acontece muitas vezes devido ao medo de errar. Então hoje eu separei aqui 3 dicas para ajudar você com isso, caso você seja uma pessoa indecisa, com dificuldade de tomar decisão. A primeira delas é você começar a tomar as suas decisões, decidir com base nos seus valores. Você sabe o que são valores? Os valores são aqueles ideais que norteiam a nossa vida, o nosso propósito. Então, os valores são aqueles ideais que você considera muito importantes e que trazem sentido para a sua vida. Então, por exemplo, um dos meus valores é a honestidade. Então, eu sempre prezo por ser honesta em cada mínima atitude que eu tenha na minha vida. Seja quando eu vou no mercado e de repente o caixa me dá alguns centavos a mais de troco, para mim é muito importante eu devolver isso, porque isso fala sobre a minha honestidade, sobre a minha integridade. Assim como é muito importante também nos meus atendimentos ser honesta com o meu paciente quando eu observo alguma coisa que não está fluindo legal e compartilhar com ele essa visão que eu tenho sobre ele, sobre o caso. Então, a honestidade é algo que guia a pessoa Renata na vida, tanto profissional quanto na vida pessoal, de forma geral. Honestidade é uma coisa que me move, é muito importante para mim. Então, situações que colocam à prova a minha honestidade, situações que eu observo de repente, que eu considero desonestas, são situações que me fazem mal e que eu não gosto de ver ou de vivenciar. Então, a honestidade é um dos valores que me move. Então, quando eu vou tomar uma decisão na minha vida, geralmente eu penso, isso é honesto, isso vai prejudicar alguém, eu estou sendo condizente com os meus valores. E pensar dessa forma me ajuda no processo de tomada de decisão, porque se eu considero que determinada atitude é errada, ela é desonesta, isso já me ajuda imediatamente a descartar essa possibilidade do meu catálogo de possibilidades. Então, a gente aprender a tomar as nossas decisões levando em conta os nossos valores é algo que ajuda muito no processo de tomada de decisão, porque a gente para de perder tempo avaliando várias possibilidades que de repente não fazem nem sentido pra gente. Então, para você chegar nesse ponto, você precisa, obviamente, ter bem claro para você quais são os seus valores, né? Quais são os ideais, quais são os princípios que norteiam a sua vida. Você sabe quais são? Eu citei a honestidade, mas poderia ser também a caridade, a bondade,
a amizade, o companheirismo, enfim, o trabalho, vários valores são possíveis. Você precisa ver aquilo que faz sentido para você, aquilo que te faz se sentir um ser humano melhor, aquilo que te dá motivação para viver os dias. O que te preenche, né? O que enche o seu tanquinho de combustível? Quando você pratica algo que te faz se sentir muito bem e renova a sua energia e melhora o seu humor, há um grande indício de que esse algo esteja relacionado com algum valor que você tem. Então eu queria que você pensasse a partir de hoje quais são os seus valores, o que faz sentido para você, né? O que traz sentido para os seus dias. E a partir desse momento, quando você tiver bem claro para você quais são os seus valores, fica mais fácil você começar a tomar as decisões na sua vida. Porque se a decisão estiver alinhada com os seus valores, é uma boa decisão. Mas se ela estiver desalinhada em relação aos seus valores, então você já sabe que é algo que você precisa descartar, porque senão vai te gerar sofrimento muito provavelmente. Então, a primeira dica é você começar a decidir com base nos seus valores, certo? Agora vamos então para a nossa segunda dica, que é sobre você começar a examinar os prós e contras de cada opção. É uma decisão mais prática, né? Quando a gente fala sobre examinar os prós e contras, porque geralmente no dia a dia a gente tem grandes decisões que a gente precisa tomar, mas a gente também tem decisões que são mais corriqueiras, né? E para esse tipo de decisão, eu gosto muito do exercício de examinar os prós e os contras. Então, em outras palavras, quais seriam os aspectos positivos e os aspectos negativos dessa tomada de decisão? Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você vai numa loja de roupa e dali você se encanta com 3 peças de roupa. E você fica com as 3 assim na sua mão e você simplesmente não consegue decidir. Você pode levar uma só, mas você não consegue se decidir porque todas parecem muito boas. E aí você começa a ter um medo de errar, de escolher a peça errada e de repente chegar em casa e se arrepender. E dali você paralisa na loja e quando você vê já se passaram minutos e você ainda tá ali parada decidindo que roupa você vai levar, com muito medo de escolher errado. E aí você até pode correr o risco de pedir validação para outras pessoas, né? Manda foto da roupa para uma amiga e pergunta o que ela acha, pergunta para o marido o que ele acha, pergunta para a vendedora o que ela acha, mas você não consegue validar aquilo que você mesmo acha sobre a roupa. Então, examinar os prós e os contras costuma te ajudar. Por quê? Numa rápida análise, você pode observar, por exemplo, quais são os prós dessa roupa. Essa roupa aqui, ela tem um tecido mais quente e daí vai me fazer suar mais e não fico confortável quando eu suo muito dentro de uma roupa. Essa daqui, ela tem o pró de que eu posso combinar ela com várias outras roupas, eu posso montar vários looks com essa mesma peça. Já essa outra aqui, ela tá mais barata, mas de repente a qualidade do material não é tão boa assim. Então, quando eu faço uma análise dos prós e contras do que cada roupa tem de positivo e negativo, isso me ajuda a ter uma visão mais clara da decisão que eu preciso tomar. Então aqui eu excluo a aparência das roupas, as 3 são bonitas, né? Senão eu não estaria em dúvida sobre elas. Mas quando eu começo a analisar os prós e os contras de cada peça, isso me ajuda a entender qual que é a melhor peça para mim nesse momento. Então eu vou e decido por essa peça, que de repente tem um tecido melhor, custa um pouquinho mais, mas que de repente eu vou poder aproveitar com mais looks no dia a dia. Então, através desse exemplo, eu quis te mostrar que para você encurtar esse processo de tomada de decisão, você pode simplesmente começar a avaliar os prós e os contras, os custos e os benefícios de cada opção que você tem. Eu usei aqui o exemplo de uma peça de roupa, mas isso pode servir para uma decisão que você precisa tomar, por exemplo, no seu trabalho, para uma decisão que você precisa tomar na sua igreja, para uma decisão que você precisa tomar no seu relacionamento. Você pode avaliar os prós e contras não apenas em situações do dia a dia, mas em situações maiores também. É uma boa ferramenta que te ajuda a se distanciar daquilo que está te gerando indecisão e te ajuda a avaliar com maior clareza e até lucidez, né? Quais são os aspectos envolvidos nessa tomada de decisão. Então, você avaliar os prós e contras pode ser uma ótima dica aí para o seu dia a dia. Vamos agora para a terceira? A terceira dica
é sobre você começar a internalizar que não existem decisões perfeitas. É isso mesmo. Eu sei que de repente isso pode ser bem desafiador para você, principalmente se você é uma pessoa perfeccionista e ansiosa. Mas a verdade é que não existem decisões perfeitas. E muitas vezes você pode estar paralisando na hora de tomar as suas decisões porque simplesmente você quer buscar garantias de que você vai tomar a decisão perfeita. E aí você simplesmente paralisa ou você fica procrastinando a tomada dessa decisão. Mas eu preciso te falar uma coisa hoje muito importante. Você não tem como ter garantias no momento que você está decidindo, na maioria das vezes. Por quê? A gente vive num mundo de incertezas, né? Se você parar para pensar, quando você sai para pegar um ônibus para ir para o trabalho, por mais que você saiba que geralmente o ônibus passa 6h15 no seu ponto, nada te garante que aquele ônibus vai passar 6h15 amanhã. E de repente pode ser que amanhã você chegue lá no ônibus 6 horas, né? No ponto 6 horas esperando o seu ônibus, e dá 6h15, 6h20, 6h30 e o ônibus simplesmente não passa. E ele vai passar 6h40, porque teve um imprevisto lá na rota e ele atrasou. Mesmo sabendo que isso pode acontecer, você banca todos os dias a decisão de ir para o ponto e contar com a possibilidade de que o ônibus vai passar 6h15 para você chegar a tempo no seu trabalho, não é verdade? E assim a gente faz com várias coisas da nossa vida, né? A gente marca uma consulta para daqui a um mês sem ter certeza de que daqui a um mês a gente vai estar em boas condições de ir na consulta, de que a gente não vai chegar atrasado, de que a gente não vai estar doente. E mesmo assim a gente marca, porque a gente banca o risco. E a gente faz muito isso no dia a dia, só que a gente não percebe. Porém, quando a gente está diante de uma decisão, a gente paralisa porque a gente acha que a gente precisa ter certeza daquilo que a gente está decidindo. Sendo que na maior parte do tempo, na nossa vida, a gente está bancando decisões sem ter certeza alguma. Então hoje eu quero te convidar a pensar que de repente você pode estar paralisando ou procrastinando uma decisão porque você está buscando muitas garantias. Você está querendo ter muita certeza de que você não vai errar. Mas quando você faz isso, você dá para o seu cérebro a mensagem de que os erros não são tolerados, né? De que errar é uma coisa assim que tem que ser evitada ao máximo. E eu concordo com você, né? Não vamos ser hipócritas aqui também, que ninguém quer errar. Mas a gente precisa naturalizar a existência do erro. Errar é humano, como diz o famoso clichê. Então, quando você erra, não significa que você está decidindo mal porque você é uma pessoa incapaz, incompetente, porque você é uma pessoa burra. Não é sobre isso. Acontece que na maior parte das vezes, quando a gente toma uma decisão, a gente toma a decisão com base nos dados, nas informações que a gente tem naquele momento da nossa vida. E pode ser que anos depois a gente pense assim, poxa, mas por que eu decidi tal coisa naquela época? Não foi uma decisão inteligente. Mas era com base nas informações que você tinha. Se você soubesse tudo o que ia acontecer a partir dessa decisão, é óbvio que você teria escolhido pelo melhor caminho. Só que você decide com base nas informações que você tem. E começar a naturalizar isso é muito importante. Porque se você ficar sempre buscando decisões perfeitas, com medo de errar, buscando sempre garantias, você vai sempre paralisar, você sempre vai gastar muito tempo para decidir. Então, de repente, compensa mais você abraçar o risco, você bancar o risco, você entender que você vai decidir com base naquilo que você está achando melhor no momento e que pode ser que não seja a melhor das decisões. Mas se não for, tá tudo bem. Pelo menos dá para tirar um aprendizado disso. E na próxima, eu te garanto que você vai se lembrar disso e você vai buscar um outro caminho. Então, a terceira dica é sobre você aprender a parar de buscar decisões perfeitas. Você entender que as suas decisões, as nossas decisões, elas são geralmente imperfeitas mesmo, porque a gente nunca tem todas as informações do cenário que a gente precisa decidir. Então, se você escolher e você se arrepender da sua escolha, tá tudo bem. Isso acontece com todo mundo. Você só tá fazendo parte da raça humana.
Nem sempre a gente escolhe e a gente escolhe bem mesmo todas as vezes. Às vezes a gente escolhe mal. E tá tudo bem, a gente só precisa naturalizar isso. Então, vamos tentar diminuir essa expectativa de acertar sempre e vamos tentar naturalizar o fato de que as nossas decisões nem sempre estarão certas e que a gente pode aprender com o erro e numa próxima vez recalcular a rota. Combinado? Então, em suma, as 3 dicas são: decidir com base nos seus valores, examinar os prós e contras e parar de buscar decisões perfeitas, certo? Então, para te ajudar a fixar essa ideia, eu vou te falar uma frase e eu quero que você escreva essa frase aqui nos comentários no final do vídeo para te ajudar a internalizar esse conteúdo e também para eu saber que você assistiu até o final. Eu quero ver quem é que consegue chegar até o final do vídeo. Então você vai escrever assim para mim: não existe certeza em um mundo incerto. Olha a potência que tem nessa frase. Não existe certeza em um mundo incerto. Isso está muito linkado com o que eu te falei antes sobre bancar as incertezas no dia a dia. Então, internalizando isso de que não existe certeza em um mundo incerto, eu acredito que você vai começar a acelerar um pouquinho mais o processo de tomada de decisão. Então é isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de curtir o vídeo para eu saber que o conteúdo está sendo bom e para vocês poderem apoiar o trabalho. E também se inscrevam no canal para que vocês possam receber mais conteúdos como esse nos próximos dias. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Um beijo e até a próxima!